Esse arcabouço intelectual promoveu a ideia de que temos de controlar a linguagem para controlar o pensamento e para controlar a ação. A partir daí, professor Vilela, a ação sobre a linguagem é brutal em todas as áreas. Tanto que hoje em dia, eu imagino que o senhor aqui tem alguns cuidados com as palavras que usa. Claro. Isso denota o quê? Que o senhor não tem mais autonomia sobre a sua própria linguagem. Pois é. Como é que você chama, na questão racial, como é que você chama um negro, por exemplo? Você pode chamar negro, pode chamar preto. A gente fica em dúvida. Mas não é para ter dúvida sobre isso. Índio, não pode falar índio? Por que não pode falar índio? Tem que falar indígena? Tem que falar... Povos originários. Povos originários? Por quê? Por que você abre mão da sua autonomia linguística? Porque outro manda na sua linguagem. Porque se outro mandar na sua linguagem, ele estará mandando no seu pensamento. E aqui, professor Vilela, nós temos nas mais diversas áreas o controle brutal sobre a linguagem. É um controle radical que tem destruído as pessoas. Desde do sequestro de palavras que são sequestradas e a partir daí o conteúdo delas é esvaído, até ataque à alfabetização de crianças para que não tenham formação linguística efetiva e não possam, portanto, ser pessoas que tenham um pensamento crítico. Sobre o sequestro de palavras, não preciso nem dizer, não é? Há um movimento político no Brasil que diz que você não consegue definir nem o que é uma mulher. Se você não consegue definir o que é uma mulher, o que dizer de definir o que é ontologia, metafísica, epistemologia, democracia? Se você não consegue definir termos básicos, como fazer? O movimento político LGBTista, e aqui eu não falo de homossexuais, eu falo do movimento político LGBTista, tem entre a sua sigla uma letra Q, que quer dizer queer. Ninguém sabe definir o que é queer. É indefinível. É uma palavra que você fala e eu defino, a depender do que eu queira. Como nós somos capazes de aceitar uma palavra indefinível? Mulher não se define, nada mais se define. Então, o que nós temos é uma situação total de falta de autonomia linguística, que as pessoas têm medo de usar as palavras. Por exemplo, eu não posso chamar uma pessoa de macumbeiro. Mas se ela faz macumba, é macumbeiro. Eu não posso chamar uma pessoa disso, daquilo, não posso. Professor não é mais professor, é facilitador. Hã? Não é? Se você... Como é que fica isso? Denegrir eu não posso usar, como se isso fosse uma palavra racista. Já foi provado que não é. Raiz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Qual é o melhor cartão que tem de crédito? Black. É o Black. E aí? Agora tudo vai ser lido por essa ótica? Então, a linguagem, ela é perversa quando manipulada, porque ela manipula o pensamento. Então, eu não estou falando apenas de uma situação de incapacidade da pessoa. Eu estou falando de uma situação de controle da pessoa. Quando nós controlamos a linguagem, nós controlamos o pensamento. E nesses grupos, nesse coletivismo, em colocar as pessoas em categorias, porque a mulher, o nordestino, o índio, e tudo mais, são tratados como em uma comunidade de insetos. São indistinguíveis um do outro. Por que eu digo isso? Porque você não pode ter naquele grupo pessoas que discordem entre si. Não pode ter. Concorda comigo? Sim. Não pode ter, porque se uma pessoa discordar da outra, essa pessoa é fortemente atacada se discordar da orientação como ela deve falar, pensar e agir. Você está entendendo? Então, é um movimento de liberdade que nós precisamos. E o ataque à linguagem, professor Vilela, está em todas as áreas. Não só aí, como também em outras situações. O ataque à linguagem está, por exemplo, na ideia de que hoje você não se alfabetiza mais uma criança. Como assim? Professor Vilela, nós inventamos a impressionante instituição da escola, que não serve para ensinar a ler, a escrever e muito menos a fazer contas. O senhor já tem 30 anos de idade? Já. Passou já dos 30? Passei um pouquinho. Então pronto, até sua geração mais ou menos.
Quando as pessoas eram crianças, elas aprendiam a ler pelo método fônico de alfabetização. Como é o método fônico de alfabetização? É assim, ó. Beabá, beebé, beibi, beobó, beobu. Você lembra? Vovó viu a uva, lembra? Olha aí, entendeu? Cavalo. Caminho suave. Cartilha Caminho do suave. beabá, caminho suave. Cavalo, C-A-K, V-A-V, L-O-L-O. Hoje em dia não se ensina mais assim, professor. Você sabia disso? Sabia. Pois é. Então o que é que acontece como decorrência disso? Adota-se o método global de alfabetização, que se coloca a palavra completa na frente da criança. A criança fica olhando para aquilo sem saber o que é. Parece um hieróglifo da Suméria. E ela faz 5, faz 6, faz 7, 8, 9, 10 anos sem saber ler adequadamente. Caramba. E se ela não tem domínio da linguagem, o que é que ela não vai ter? Capacidade de pensamento. Você está entendendo? Sim. E os pais estão desesperados com crianças com 10 anos que não sabem ler. Uma criança de 5 anos de idade, professor Vilela, ela é capaz deve ser capaz de ler 60 palavras por minuto. As crianças fazem 10 anos de idade sem saber ler. Você está entendendo? E os pais desesperados vão em busca, sabe de quê? O que é que fecha a equação para o pai? O quê? Em vez de dizer esse método global de alfabetização não presta, temos que voltar à cartilha do beabá, caminho suave. O que é que eles fazem? Para fechar a equação e lidarem com a própria culpa de terem crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade sem saber ler, eles estão desesperados em busca de um diagnóstico para a criança, para tirar a culpa deles. Dislalia, desortografia, descalculia, dislexia, TDAH, até o espectro do autismo tem sido enlarguecido de maneira desnecessária para englobar crianças que não estão desempenhando suas funções plenamente porque ingressaram num processo perverso de uma guerra que quer torná-las analfabetas enquanto crianças e posteriormente analfabetas funcionais. Professor Vilela, preste atenção. A média de QI do Brasil hoje disse que é 83. Se essa pesquisa estiver correta, é um alarme gravíssimo. Uma pessoa que tem um QI 100, professor, tem uma boa e uma má notícia. Pessoa com QI 100 tem a excelente notícia de que é mais inteligente do que metade da população. Mas tem a péssima notícia que é mais burra do que a outra metade. Uma pessoa com QI 83, uma sociedade com QI médio de 83, é uma sociedade que tem que entender que, se esta média cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. Caramba. Pessoas incapazes de realizar tarefas básicas porque não têm o arcabouço intelectual necessário para desempenhá-las. Nossa. Então as crianças hoje estão absolutamente entregues a esse sistema perverso. Eu posso falar uma coisa para quem nos assiste? Claro. Se você está nos assistindo e você tem filho pequeno, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou lhe dizendo. Compre a cartilha do beabá. Sugestão do professor falou aqui, caminho suave. Compre a cartilha do beabá, caminho suave. Se você não alfabetizar o seu filho, a escola não alfabetizará. Aliás, se você entrar numa escola de várias turmas de alfabetização e tiver uma turma que é muito melhor do que as outras, você pode ter certeza absoluta que a professora está adotando o método antigo, o método fônico, e essa professora será punida. Ela será punida por isso. Está entendendo como é a situação? Caramba, tá assim? Está assim, meu querido. Isso é a guerra cultural que muita gente não sabe o que está acontecendo. E o que eu falo aqui, professor Vilela, eu quero deixar bastante claro, tá certo? O que eu falo aqui não é interesse para mim meramente intelectual, acadêmico. É interesse real. Isso está destruindo as pessoas. Tá entendendo? Eu não estou falando aqui uma elucubração intelectual de leitura de algo perverso que está acontecendo na sociedade, que eu tento alertar a sociedade, porque isso me dá interesse intelectual pensar sobre isso. Não, eu estou preocupado com o que eu vejo. Eu viajo muito, de cima para baixo, no mundo e no Brasil, todos os lugares. Eu não posso lhe dizer, o meu coração fica absolutamente em pedaços quando eu chego em vários lugares
E as pessoas me pegam, às vezes, no aeroporto e dizem, vamos almoçar, amigos meus. E quando eu estou almoçando com aquela pessoa, eu vejo a pessoa triste e pergunto, o que é que está vendo? Ele diz, olha, meu filho, aí fala uma coisa horrível que está acontecendo com o filho dele, foi cooptado por ideologias na escola, foi cooptado por ideologias na universidade, e ele está vivendo uma vida totalmente contrária ao que eu ensinei para ele.